Oi, tudo bem? Olha, os pareceres eles servem para explicar para a administração de uma forma jurídica, técnica, algum problema, tá? Que ela queira saber. É, Muitas vezes, então, primeira parte do parecer, quando existe um relatório, eu sempre indico ali a pergunta da administração. Se não tem a pergunta da administração, ou se a pergunta da administração é incompleta, porque não está vendo algum problema que existe, nesse mesmo relatório, na primeira parte do parecer, eu coloco, eu aumento a dúvida, aumento a pergunta para depois fundamentar e responder na conclusão. Dentro disso, existem dúvidas que são muito comuns, que todo mundo tem em diversos graus diferentes de dúvida, mas que sempre pende por parte dos órgãos internos da empresa algum tipo de dúvida. Então eu faço pareceres de cunho geral. Eu sei que o parecer é um documento, é um documento com normas próprias, que implica responsabilidade tanto por administrador quanto por departamento jurídico. Então, via de regra, para quem não está acostumado, para quem não está acostumado com os termos, pode ser algo pesado, algo de difícil compreensão. Por isso que eu também busco sempre juntar com um parecer uma explicação, uma conversa por telefone. Agora a tecnologia permite que eu grave o vídeo para você. Então eu estou gravando o vídeo exatamente para ficar mais palatável o parecer. Tá? O assunto geral que eu vejo muito problema, é em relação aos contratos. Tá? Os contratos da pessoa jurídica, o contrato em si. Muito problema por falta de compreensão do que seja um contrato. Então, além de eu dar o parecer, o departamento jurídico também se vê obrigado a criar dentro da empresa uma cultura jurídica, porque sem essa cultura jurídica, a administração, os outros órgãos vão tomar decisão que são decisões ruins, pouco abalizadas. Então não adianta os contratos, a gente imaginar que os problemas estão sendo resolvidos se os órgãos da pessoa jurídica não conhecem os instrumentos para se proteger ou para fazer valer a vontade dela. Tá? É incrível, mas dentro do que eu vou falar, vocês vão notar que claro, isso é geral, né, um parecer geral, então isso não cabe para muitas pessoas, alguns reparos não cabem para muitas pessoas, alguns cabem para algumas, uma parcela cabe para todo mundo. Vamos lá. O contrato que me interessa, principalmente o contrato que me interessa é o contrato de comércio, tá? O contrato empresarial. É aí que tem dinheiro. Tem uma definição do que é contrato. O contrato é um ato jurídico que ele precisa. Está anotado aí no parecer. A lei fala, agente capaz, tá? Esse agente capaz, muitas vezes, muitos administradores, muitos proprietários de pessoa jurídica acham que é ele que está contratando porque é ele que está assinando. Não é ele que está assinando. Quem assina é a própria pessoa jurídica, ele incorpora a pessoa jurídica. É esse contrato que eu estou tratando aqui, é esse que me interessa, é esse que tem dinheiro. Então quando eu falo em agente capaz, eu estou falando nos contratos que a pessoa jurídica
faz, e que o primeiro erro que eu vejo muito comum, o camarada imagina que é ele que faz o contrato. Por exemplo, Teixeira Júnior, Sociedade de Advogados. Quem assina não é a pessoa do Wilson Carlos, né? Quem assina é uma pessoa incorpórea com o uso da mão do Wilson Carlos. Tá? Isso é bem importante a entender para prosseguir no raciocínio. Objeto lícito e possível determinado ou determinado. Claro, é aquele velho exemplo, não existe contrato para objeto ilícito. Então vamos fazer um contrato de venda de droga ilícita, de cocaína. Isso não existe, não faz parte do ato jurídico. A lei impregna isso de nulidade ou de anulidade. Não é um contrato. O contrato ele tem que ter uma forma prescrita ou não defesa em lei. Então alguns contratos da lei exigem que sejam escritos, alguns contratos da lei exigem que sejam por instrumentos públicos, outros contratos podem ser verbais e são verbais. Tá? Também nos interessa aí os contratos de direito privado, né? E o direito privado, essas regras todas, elas são norteadas por liberdade e igualdade. Então, imagina o seguinte, lá, o primeiro item, agente capaz. O agente capaz é a pessoa jurídica. Pessoa jurídica, dentro do direito privado, é considerado e um sujeito forte, um sujeito de direito vigoroso. Tem um departamento jurídico, tem um administrador. Tá? Então, como é liberdade e igualdade, existem sujeitos que são mais fracos. Para que esses princípios prevaleçam, a lei vem e desregula a relação jurídica em favor ou em desfavor da pessoa jurídica, em favor do consumidor. Se for um contrato com o teu paciente, desregula a desfavor da pessoa jurídica e a favor do trabalhador. Se for um contrato com sócio, ou um contrato com um empregado, muito cuidado, porque muito da proteção legal que a gente tem não serve para os contratos com pessoa jurídica. Tá? Outro tema importante, a pessoa jurídica ela pensa pelos diversos órgãos e toma algumas decisões. Muitas vezes não é a decisão que o sócio quer, então não é o pensamento do sócio, do administrador, do jurídico. É uma decisão composta por esses órgãos todos. Tem que ser desenvolvido de uma forma orgânica dentro da pessoa jurídica. Tá? Então, se você tem uma vontade, quer que a tua pessoa jurídica cumpra essa vontade, tem que desenvolver a tua vontade dentro desses departamentos da tua empresa, junto com os departamentos da tua empresa, para que a tua vontade se realize. Lembra o seguinte, o ato jurídico que eu falei que define o contrato, agente capaz, objeto lícito e possível, forma prescrita em lei, tem um espaço em branco que a lei deixa, que é a vontade, no caso a vontade da pessoa jurídica. Então, o departamento jurídico ele funciona nesses 4 itens aí. Ele vai ver quem é o agente capaz, ele vai ver o objeto, ele vai ver a forma prescrita em lei e ele vai ver se a vontade da pessoa jurídica cabe nesse branco, nesse espaço que a lei deixou, que a lei permitiu, para que essa vontade a lei empreste força. No direito a gente chama de força cogente. Ele queria uma força do Estado, ela obriga as pessoas. Então, precisa ter esse diálogo entre os órgãos internos,
sem o qual a vontade não vai ser feita, né? Não vai ser realizada, porque se a gente não conhece, é impossível expressar vontade. Para não ficar muito longo, essa é a parte legal. Parte doutrinária eu vou continuar no próximo vídeo, tá bom?